Olá pessoal, e hoje eu vim conversar com vocês sobre um tema muito importante dentro da psiquiatria e dentro da dependência química, que é o tabagismo. O tabagismo é um hábito social. Como hábito social, ele é utilizado como integração. O usuário do tabaco, do cigarro, ele, além de adquirir com facilidade em vários locais, ser aceito em vários grupos, ele serve como integração. Até a década de 80, o tabaco era utilizado de uma forma glamurosa. As pessoas utilizavam em grandes festas, em grandes eventos. Era associado ao sucesso, ao glamour e ao poder. Então, quem utilizava estava sempre em posições privilegiadas. A partir da década de 80, a nicotina ela passou a ser reconhecida como uma dependência química. Então, ela passou a ser vista como uma doença que precisa de tratamento. Você fuma ou conhece pessoas que fumam? Então, se você conhece, se inscreva no nosso canal, que esse vídeo vai servir para difundir um pouquinho sobre o tema. O tabagismo tem diminuído ultimamente nos países desenvolvidos. Porém, no nosso país e em outros países em desenvolvimento, o tabagismo tem aumentado, principalmente entre os jovens. A idade média tem sido entre 13 e 14 anos e alguns estudos já têm demonstrado que adolescentes que fumam durante 6 semanas seguidas tem mais de 60% de chance de estarem fumando daqui a 30 anos. Ou seja, o grau de dependência é muito grande do tabagismo. É a segunda droga mais consumida entre os adolescentes, perdendo apenas para o álcool. Os adultos têm deixado de fumar cada vez mais. Em compensação, na atualidade, os adolescentes têm fumado mais precocemente e durante mais tempo. Entre as mulheres, o tabaco tem sido uma grande dificuldade. Por quê? O tabaco faz com que a saciedade aumente. Logo, as mulheres comem menos, mantêm o peso e tem sido muito difícil essa retirada, porque gera um medo e na nossa sociedade existe um padrão de beleza, de estética, em que a mulher tem que ser magra. E é justamente por isso que tem sido tão difícil das mulheres pararem um cigarro. Algumas consequências a gente já até conhece, mas é importante frisar. O tabaco é responsável por mais de 5 milhões de óbitos no mundo. No Brasil, são em torno de 100 mil mortes anuais. O tabaco é responsável por 85% dos casos de câncer de pulmão, 30% dos casos de infarto agudo do miocárdio estão relacionados ao uso do tabaco. As consequências para as crianças também são bem graves, como aumento do número de infecções respiratórias, aumento do número dos casos de internações hospitalares pediátricas. Durante a gravidez também gera consequências. A mãe que fuma gera risco para o bebê, aumento do número de casos de recém-nascidos com baixo peso, aumento do número de perdas fetais, isso é a principal causa de perda fetal, aumento do número de prematuros, aumento do número de mortalidade perinatal. Dentro da psiquiatria, o tabagismo também gera consequências e interfere diretamente. Por exemplo, os pacientes esquizofrênicos, 80% deles utilizam o tabaco. Logo, isso daí interfere no número de medicações, a gente tem que utilizar mais remédios e nas doses das medicações, que serão mais altas, porque o tabaco diminui a concentração plasmática dessas medicações. Uma outra dificuldade é com o paciente que tem depressão e ansiedade. Por quê? A nicotina ela interfere diretamente sobre o estado de humor do paciente. Logo, quando a gente vai fazer a retirada, essa retirada tem que ser cautelosa. Por quê? Porque aumenta o risco da síndrome de abstinência. Então, isso vai dificultar muito com que o paciente retire o tabaco. Então, temos que fazer uma redução de danos para que ele não sofra as consequências dessa retirada e dessa propagação dos efeitos, tanto da depressão quanto da ansiedade. Muitas pessoas tentam parar o cigarro de uma forma mais aleatória, sozinha, utilizando às vezes uma goma de mascar, um adesivo e na própria força de vontade. O que às vezes acontece, mas não é a realidade da maior parte das pessoas que utilizam o tabaco. Muitas pessoas não sabem que um médico especialista nisso é o psiquiatra. O pneumologista colabora com a gente, mas quem faz esse desmame, quem faz essa retirada da droga é o psiquiatra. Quando a gente fala de redução de danos,
o nome já sugere que essa redução ela é gradual, ela tem que ser lenta e não é de um dia para o outro. A dependência ela é algo que foi construída durante um período. Logo, não adianta eu falar para você que fuma há 30 anos, de um dia para o outro você para. São raros os casos. Então, assim, a gente vai começar com tratamento com o psiquiatra, utilizando o psicólogo para que a gente possa ir aos poucos fazendo essa retirada gradual para que você não tenha aqueles sintomas de abstinência tão graves, como às vezes uma aceleração, as mãos trêmulas. É importante a gente fazer essa retirada para que você se sinta confortável, seu cérebro interprete que a gente está reduzindo sem você estar sem a droga, sem o tabaco. Você já está ciente dos danos e das consequências do tabagismo? Você já tentou parar e não obteve sucesso? Ou conhece alguém que também passou pela mesma situação? O médico psiquiatra é o profissional capacitado que pode te ajudar nesse caminho. Isso é tudo por hoje, espero que você tenha gostado do tema abordado. Temos vídeos novos todas as quintas-feiras. Se inscreva no nosso canal.